Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, na nossa lição de número 6, o nosso tema é a condição dos gentios sem Deus. Irmãos, a condição dos gentios sem Deus é o pecado. A condição dos gentios sem Deus não é ter Jesus. Essa é a condição dos gentios sem Deus. É claro, teve muitas questões acerca da circuncisão, tudo isso perdurou muito na igreja primitiva. Nós vamos ver que tudo isso, circuncisão, essas coisas, o homem pode até ser circuncidado, mas se ele não tiver Jesus verdadeiramente na sua vida, de nada vale. Aqui no nosso textuário de Efésios capítulo 2, versículo 11, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Quem circuncidava o povo era o próprio homem. É claro, essa foi uma aliança que Deus fez com Abraão, acerca da circuncisão, e depois passou para Moisés, e nós vemos que depois de Abraão, claro, todos foram circuncidados. Por que eu citei Moisés? Porque acerca da Zípora lá, e ele quis circuncidar o menino, o filho, e ela não deixou, e aí o anjo apareceu e ela chamou ele de esposo sanguinário. Mas aqui eram gentios na carne, irmãos, na carne. Agora, através do Espírito de Deus, através de Jesus, nós somos justificados. Nós não somos mais apenas gentios, nós somos herdeiro do reino dos céus. Verdade prática. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Então, por que nós somos descendência de Abraão e herdeiros da promessa que Deus fez com Abraão? Através de Jesus. Nós somos herdeiros da promessa através de Jesus. É Ele que nos dá essa condição. Nossa leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 2, versículo 2 e o versículo 11. Nós já lemos o versículo 11, vamos ler o versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não havia esperança para os gentios, estávamos sem Deus. Você vai dizer, mas como é que as pessoas foram salvas antes do Antigo Testamento, antes do Novo Testamento, antes de Jesus? Como é que era esse critério de salvação? Irmãos, alguns dizem que Jesus desceu aos espíritos em prisões e pregou a palavra. Tem coisas que a Bíblia exatamente eu não posso, eu prefiro não falar, porque não cabe a nós julgar a salvação de ninguém. A Bíblia não nos dá o direito de julgarmos a salvação, mas existe essa linha teológica acerca de Jesus desceu, pregou a espíritos em prisões. Mas capítulo 4 de Romanos, versículo 12, 13 e 14, diz assim: e fosse o pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro no mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Então, pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Por quê? Porque se foram só os da lei que tiveram essa promessa, então é vã, não adianta a gente crer. Então, através de Jesus, nós cremos o quê? Que não que a lei foi abolida, não que os quesitos da lei, muitas das coisas da lei que fala, algumas coisas da lei que fala foram abolidas, mas sim que Jesus veio para cumprir a lei, Jesus cumpriu a lei e deixou para nós o exemplo de como nós deveríamos fazer, para que também pudéssemos estar em Cristo, para que nele, no caso, no próprio Deus. Aqui na nossa introdução, na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança em Deus no mundo. Logo estudaremos cada uma desses aspectos. Chamados a incircuncisão, tópico 1.
Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Irmãos, a questão aqui é o quê? É a incircuncisão, porque a circuncisão era uma coisa de Israel, era um exemplo de Israel, deveria dar um povo. Claro que muitas doenças, por que Deus mandou fazer esse tipo de cirurgia? Para evitar muitas doenças para o homem. Mas o povo que não era deles eram chamados de incircuncisos. Aqui no tópico 1, o conceito da circuncisão. Circuncisão, meus irmãos, é a remoção da pele, do prepúcio do homem. E esse tipo de cirurgia é só feita no homem. Parte 2. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada. A circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Irmãos, naqueles dias, isso sim tinha uma linha, a circuncisão dava a condição, ou era um dos quesitos de obediência do povo para que pudesse ser santificados. Mas isso não podia ser uma adoração, não podia ser uma marca, não, agora eu sou circuncidado, eu posso fazer o que eu quero porque eu sou circuncidado e eu tenho uma aliança e eu sou intocável. Muitos deles pensaram exatamente assim por causa da circuncisão, porque eram circuncidados e na Bíblia não vai falar nada disso. A circuncisão era um dos aspectos, uma das formas de eles demonstrarem a sua obediência para com Deus. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas como a ressalva, o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Por que isso se perdeu? Porque, como eu disse, eles levaram tanto isso ao pé da letra, os saduceus, os fariseus, que achavam que ser circuncidado era a questão maior e nada, e eles eram melhores porque eram circuncidados. Quanto à circuncisão, quanto ao excesso de pele, para não fazer mal ao corpo, ou no caso aqui o apóstolo Paulo fazendo uma analogia acerca da vida espiritual, deveriam circuncidar no seu coração, deveria tirar o excesso do seu coração. Era isso que o apóstolo Paulo estava trazendo na revelação. E aqui na parte 4, a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios, né? Nós vemos que muitas questões foram levantadas acerca da circuncisão. Os apóstolos até entraram em discussão, Pedro e Paulo entraram em debate sobre essa questão e muitas outras coisas, como comer coisas imundas, sobre o sábado, algumas coisas também. Eles entraram em questões. E aqui tem uma parte aqui. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que, na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servirmos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. É aquilo que eu disse. Eles estavam confiando muito na circuncisão. E aqui hoje, o apóstolo Paulo, não que ele venha dizer que não serve a circuncisão, não é isso. Mas pode ser algo voluntário, não é algo involuntário. Agora pode ser, você quer se circuncidar, então vai se circuncidar. Mas isso não é um preceito de você, o apóstolo Paulo, ele tentando explicar assim, de você se sentir melhor do que os outros. Porque agora a questão é espiritual, não é carnal. Agora a nossa vida tem que estar pautada no espiritual e não no carnal. E aqui no parte 2, estranhos ao concerto da promessa. Tópico 1, uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Aí nós vemos, eles eram circuncidados, mas também eram idólatras, principalmente antes da Babilônia, porque depois que o povo foi levado para a Babilônia, uma das coisas que o judeu foi curado foi da idolatria. Eles faziam coisas terríveis,
adoravam outros deuses, mas eram circuncidados. Até dizem que tinha alguns até que fazia aquele sacrifício a Moloque, ou seja, sacrificavam seus próprios filhos, mas eram circuncidados. Entravam em templos pagãos para poder praticar orgias como adoração a algumas deusas, mas eram circuncidados. Então aqui o apóstolo Paulo quis dizer o quê? Que se você for circuncidado e ter uma vida sem Cristo, a sua circuncisão não vale nada. E se você for circuncidado e levar uma vida com Cristo, que bênção! E se você não for circuncidado, mas for levar uma vida com Cristo, glória a Deus. É isso que ele estava falando. Ou seja, a circuncisão não pode ser uma marca de salvação plena e que eu sou imune e que eu posso fazer o que eu quero na hora que eu quero. Não. O que o apóstolo Paulo estava explicando a eles era que agora não adianta ficar apegado à circuncisão, deveriam se apegar a Cristo. Porque Cristo que tira os excessos da nossa vida. E aqui na parte 2, separado da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. Então, e não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Irmãos, nós vemos que a coisa era tão séria que eles eram impedidos de estar, claro, com os judeus, de cultuar o Deus, porque o judeu não estava nem aí. O Deus é meu, é só para mim e eu não divido com mais ninguém. Era mais ou menos assim que eles pensavam. Não, o evangelho não. É Deus, ele só se preocupa com o nosso povo. Ele é o nosso Deus, ele é a nossa propriedade. Deus não é propriedade de ninguém. E Jesus fez isso, e o que ele fez? Nós somos, meus irmãos, o galho enxertado. Jesus chamou todos, Jesus pregou aos outros lugares, Jesus pregou para os samaritanos, Jesus pregou para os gentios. Jesus pregou nos lugares onde as pessoas comiam carne de porco, como aquele endemoniado gadareno que estava ali passando os porcos ali, os demônios foram para aqueles porcos. O que eles cultivavam ali? Os porcos. E o que será que eles comiam? Os porcos, comiam carne de porco. Então veja que a mensagem do evangelho chegou até essas pessoas. As pessoas tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho de Jesus Cristo. E através de Jesus, nós fazemos parte da aliança que Deus fez com Abraão. Claro, Jesus é muito maior do que Abraão, mas é só um simbolismo para nós entendermos. Alienados aos pactos das promessas. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelado a grandeza do amor divino. De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Então agora, meus irmãos, teve uma revelação. Nós somos herdeiros da promessa. Mas como nós somos herdeiros da promessa? Através de Jesus. Como eu disse, não adianta ter circuncisão e não ter Jesus. Não adianta ser um exemplar, eu faço tudo para todo mundo, eu não mato, não roubo. Ser moralmente bom aos seus próprios olhos. Isso não funciona. O que nós temos que ter, sim, é ser os servos e procurar melhorar cada dia mais em Jesus. É Ele que nos justifica, é Ele que nos garante, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos instrui, é Ele que perdoa os nossos pecados. É somente nele. E aqui, na parte 3, no tópico 3, sem esperança e sem Deus. Agora, Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Os gentios não tinham esperança e não tinham Deus no mundo. Eles não tinham um Deus como os hebreus achavam que Deus era propriedade deles. Mas quando Jesus ele faz aquilo que ele fez, que foi pregar o evangelho e ele morreu por toda a humanidade, nós vemos que esse evangelho ele chegou até nós. Ele passou das barreiras do judaísmo para chegar até nós. E é isso que os judeus muitas vezes não aceitam. Desprovido de esperança, parte 1. A palavra esperança traz a ideia de confiança
e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Então hoje nós cremos, sim, nós cremos e nós temos esperança que essa palavra ela é verdadeira e que nós fazemos parte da aliança que Deus fez com Abraão. Irmãos, Jesus muitas vezes, é claro que isso não é um mérito, mas nós vemos que a figura de Abraão é tão forte no mundo, tão forte, que os muçulmanos creem em Abraão, mas não creem em Jesus. É claro, meus irmãos, eles estão errados, eles estão pecando de não crer em Jesus. Mas o que eu quero dizer é que a aliança que Deus fez com Abraão foi tão forte. Não estou dizendo que a aliança é maior do que Jesus, não é isso que eu estou dizendo. É porque se o povo não acredita em Jesus, não tem como crer que Jesus é o Filho de Deus. Eles creem em Jesus, mas como um profeta, mais um dos profetas, não como Filho de Deus. Se eles não crerem em Jesus como nós cremos, como enviado de Deus, para cumprir a promessa, não tem como, eles não creem, não adianta, eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. Parte 2, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Irmãos, os gentios adoravam muitos deuses, eram idólatras, eram pagãos. Porém, aqueles que desejaram estar com Deus, estar com Jesus, foram libertos, foram salvos, tiveram a oportunidade de sentir, de ter a salvação. É isso que Jesus está fazendo nas nossas vidas. É isso que Ele está realizando em nossos corações. Nós não tínhamos esperança e agora nós temos. Qual é a nossa esperança? É o Senhor. Amém? Nossa conclusão. Noutro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao conselho da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único verdadeiro Deus. Bendito seja o seu nome para sempre. Nós fomos apresentados a Jesus e é isso que nos basta. Nós temos que crer em Jesus, a nossa vida tem que estar firmada na presença de Jesus e é isso que tem que nos bastar. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe. Na paz.